Olá pessoal, bem-vindos de volta. Bem, hoje pessoal a gente vai começar a falarmos sobre a integral de Riemann. A integral de Riemann é um dos assuntos mais importantes no estudo de cálculo, tá? Mas antes disso, vamos começar com alguns exemplos para a gente tentar visualizar o que significa a integral de Riemann. Tá certo, pessoal? Se vocês forem procurar no YouTube, existem outras formas de mostrar a integral de Riemann, a soma de Riemann. Eu vou mostrar desse modo e espero que fique clara a compreensão da integral de Riemann. Qualquer coisa, pessoal, deixa aí nos comentários, né, alguma contribuição que vocês queiram, tá certo? A gente vai poder acolher, de certa forma, melhorar os nossos trabalhos, tá certo? Além disso, a gente vai também mostrar isso aí utilizando o GeoGebra. Vamos tentar visualizar isso aí da forma mais clara possível. A gente entendendo o conceito da integral de Riemann, facilita o entendimento do assunto, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar com um exemplo simples. Vamos inicialmente imaginar um quadrado. O cálculo de área não foi uma coisa simples como a gente tem hoje, tá certo? Houve a necessidade de muitos e muitos estudos, centenas de anos, para chegarmos ao conhecimento que nós temos hoje de geometria plana. A área de um quadrado, por exemplo, né, se eu tenho aqui uma base A e eu tenho aqui uma altura, né, que também aqui vai ser A, já que é um quadrado, né, então são os lados iguais. Então, a área desse divíduo seria A vezes A, que é igual a A ao quadrado. Por exemplo, se aqui fosse 5 metros, por exemplo, e aqui fosse 5 metros, essa área seria 5 vezes 5, que vai me dar 25 metros quadrados. Vamos imaginar agora esse outro exemplo. A área de um retângulo, né? Vamos supor uma fazenda, né? Que tem a forma retangular. Então eu vou ter nesse retângulo uma base, que eu vou chamar de B, e vou ter uma altura, que eu vou chamar de H. Certo? E como é que eu faço para calcular a área desse retângulo? Então a área desse retângulo vai ser a base do retângulo vezes a altura desse retângulo. Por exemplo, se aqui for 5 metros e aqui for 3 metros, então essa área vai ser a base, que no caso é 5, vezes a altura, que no caso é 3. Então essa área passa a ser 15 metros quadrados. A questão é, pessoal, que nem todas as áreas têm o formato de um quadrado ou de um retângulo. Então, tu percebes, pessoal, que nessas áreas que a gente viu, o cálculo é simples, né? Dá para a gente encontrar a totalidade da área que eu estou pretendendo. E agora, galera, se eu quiser, por exemplo, calcular a área dessa figura, como é que eu vou fazer? Bem, não dá para a gente calcular simplesmente da forma que a gente calculou a área do quadrado e do retângulo, certo? Então o que é que a gente faz? O que é que foi feito por séculos aí, né? Foram feitas aproximações dessas áreas. Eu posso imaginar o seguinte, vamos começar com esse exemplo para a gente entender o que foi pensado inicialmente. Bem, inicialmente vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa circunferência e inscrevê-lo dentro de um quadrado. Bem, eu já sei que isso aqui é o raio da minha circunferência. Logo, isso aqui também é o raio. Isso aqui também é o raio. Então, esse comprimento passa a ser 2R. Que no caso é o nosso diâmetro, não é isso? Da mesma forma, esse comprimento aqui passa a ser 2R. Ou seja, R mais R que vai me dar 2R. Ou seja, a área, galera, desse quadrado é quem? 2R's vezes os 2R's. Ou seja, 2 vezes 2, 4R ao quadrado. Isso quer dizer o quê, pessoal? Olha,
que a área dessa circunferência é, no máximo, 4r ao quadrado, certo? Já que ela está aqui dentro, a área dessa circunferência é, no máximo, a área desse quadrado. Existe uma margem de erro aí, não é isso? Qual é a margem de erro? É essa região aqui, ó. Então, essa região aqui, pessoal, ó, que eu estou colocando, né, rascunhando aqui, ó, essa região vai ser a minha margem de erro. Ou seja, eu tenho uma área superior à área da circunferência. A minha margem de erro é justamente esses 4 cantinhos aqui. Mas eu sei que a área dessa circunferência é, no máximo, a área do quadrado, que no caso vai ser 4r ao quadrado. Tá tranquilo, pessoal? Vamos agora fazer isso de um outro modo. Bem, pessoal, o que é que eu fiz agora? Agora eu escrevi um quadrado dentro dessa circunferência. Então vamos lá. Como é que ficou aqui, pessoal? Ó, então se eu chamar isso aqui de Rzinho, aqui também vai ser Rzinho, aqui vai ser Rzinho e aqui vai ser Rzinho. Rzinho é esse comprimento, que é igual a esse. Esse aqui é esse comprimento, que é o meu Rzinho, que eu chamei de Rzinho. Então eu vou ter um lado desse quadrado como 2Rs e esse lado também como 2Rs. Então essa minha área passa a ser 2R vezes 2Rs, que é a área do quadrado, que vai ser, no caso, 4Rzinho ao quadrado. Bem, para que eu estou mostrando isso aí, galera? Para a gente entender na prática o que significa a integral de Riemann, tá bom? Então vamos lá. Ou seja, a área dessa circunferência é, no máximo, 4R grande ao quadrado e, no mínimo, 4R pequeno ao quadrado, tá certo? No caso do R pequeno, eu teria uma margem de erro aqui, ó. Qual seria a margem de erro aqui, ó? Seria essa aqui, ó, que é bem maior, inclusive, né, ó. Ó, se a gente for ver aqui, ó, essa área aqui parece, né, ser bem maior. Então, essa aqui seria a minha margem de erro. Fazendo assim, pessoal, então eu percebo que a área dessa circunferência, ela é maior do que o quadrado que está inscrito nela, ou seja, 4R minúsculo ao quadrado, e menor do que o quadrado o qual ela está inscrita. Ou seja, menor do que 4R grande ao quadrado. Beleza? Vamos pensar nisso agora com uma outra figura. Vamos imaginar agora uma função f. Uma função f de x. E eu queira saber, por exemplo, uma região compreendida por essa função. Tomei a minha função, peguei um ponto A dessa função e peguei um ponto B dessa função. Limitei a minha função por 2 pontos A e B, tá certo? E estou supondo que essa função seja contínua, né, em todo esse meu intervalo AB. Nos nossos exemplos aqui, a gente vai tomar as funções como funções contínuas, certo? Caso tenha alguma dúvida sobre função contínua, dá uma olhada lá nos nossos vídeos sobre limites, que a gente explica o que é uma função contínua e uma função não contínua, tá certo? Eu quero calcular a região compreendida entre o gráfico da função f, o meu eixo x e o meu intervalo AB, certo? Como é que eu vou fazer isso aí? Bem, eu vou partir, pessoal, do mesmo princípio que a gente estava ainda agora há pouco. Eu vou colocar valores aqui para ficar mais claro, porque às vezes a gente coloca só as variáveis AB, o número AB, aí isso às vezes confunde, não deixa muito claro para o aluno a situação. Então eu vou colocar AB, mas vou colocar valores paralelamente para ver se a compreensão melhora disso aí, tá certo? Então vamos lá. Então eu posso fazer isso aí utilizando os conhecimentos que eu já tenho. Quais são os conhecimentos que eu já tenho? O cálculo da área de retângulos, por exemplo. Se eu tenho A, para a minha função, logo aqui existe o meu f de A. Se eu tenho um B para a minha função, logo existe aqui o meu f de B. Beleza?
Bem, então tá, vamos colocar valores aí para ver se a gente consegue visualizar. Vamos supor que aqui fosse 10, por exemplo, e aqui fosse 30, por exemplo. Então esse comprimento aqui seria de 30 menos 10, que seria 20. Vamos supor que aqui, por exemplo, eu estou colocando valores aleatórios, tá, pessoal? Tá? Só para a gente exemplificar a situação. Vamos supor que aqui fosse 5, por exemplo. Bem, vamos colocar 15. Então, supondo que aqui seja 10 e aqui seja 5, aqui seja 30 e aqui seja 15. Ou seja, o meu A é 10, o meu F de A é 5, o meu B é 30 e o meu F de B é 15. Então eu teria aqui, galera, daria para eu calcular a área desse retângulo maior aqui, ó. Então eu teria um retângulo de 20 por essa altura aqui é 15, né? Essa altura é essa altura aqui, ó, daqui para cá, né? Que no caso é 15, ó. Então, eu vou chamar esse cara aqui de S1, de área 1. Então, essa área 1 vai ser quem? 20 vezes 15. Então, essa área 1 passa a ser 20 vezes 15, 300. Vamos colocar a unidade de metro, né? Ó, metros quadrados. Certo? Supondo que isso aqui seja metro e isso aqui seja metro, tá bom? Só para exemplificar. Beleza, galera? Ou seja, novamente, a minha intenção qual é, pessoal? Encontrar essa minha área S. Essa é a minha intenção. Então, o que é que eu fiz recapitulando? Peguei, coloquei essa região dentro de um retângulo. Porque eu já sei calcular a área do retângulo. Beleza? Então, coloquei esse cara dentro do retângulo, supondo que esses valores aqui seja 20, aqui seja 15, a área desse retângulo é a base vezes a altura, que no caso vai ser 20 vezes o 15, que vai me dar 300 metros quadrados. Ou seja, pessoal, o que é que eu percebo aí, galera? Que a área S que eu estou procurando tem no máximo 300 metros quadrados. Existe uma margem de erro aí, né? Qual seria a minha margem de erro? Essa região bem aqui, ó. Essa região aqui, ó, é a minha margem de erro. Existe um erro aí nesse cálculo, não é isso? E esse erro que é essa região bem aqui, ó. Tá bom? Ou posso pensar, por exemplo, que essa área S1 vai ser quem? A base. Quem é a base? É o B menos A vezes a altura. Ora, quem é essa altura? É F de B menos 0. Ou simplesmente essa área 1 vai ser o B menos o meu A vezes o meu F de B. Agora, como no exemplo anterior, vamos pegar uma área mínima possível para esse cara que eu possa calcular. Então vamos lá. Bem, agora, pessoal, eu vou encontrar essa outra área aqui, ó. Esse outro retângulozinho bem aqui, ó. Essa região aqui, ó. Vamos chamar esse cara bem aqui, olha, de S2. Quem é o S2? É essa região aqui, ó, vezes essa altura bem aqui, certo? Então, essa minha área S2 passa a ser quem, pessoal? 20, que é a base desse cara, vezes a altura. Ó. Que é essa altura aqui, pessoal? É o meu F de A, que no meu exemplo é quanto? 5. Então essa área S2 vai ser 20 vezes 5, que vai me dar 100 metros quadrados. Essa área S2 é uma área inferior à área que eu quero, que é a área S, que é tudo isso aqui. E existe uma margem de erro aí. Qual é essa margem de erro? É esse cara bem aqui, ó. Eu vou apagar aqui, tá bom, galera? Só para ficar claro. Então, quem seria a minha margem de erro? Ó, essa região aqui, ó. Essa minha região é a minha margem de erro.
A minha área S2 é quanto? 100 metros quadrados. Poderia também dizer o seguinte, que a minha área S2 vai ser quem? O B menos A, que é a base, vezes a minha altura. Ora, quem é a minha altura? F de A, que no meu caso é 5. Então seria F de A. Certo, pessoal? Ou seja, essa minha área S, pessoal, olha, ela é maior do que o meu S2 e menor do que o meu S1. Beleza, galera? Ou seja, a minha área S, que é a área que eu estou procurando, ela é, no máximo, tem no máximo 300 metros quadrados e tem no mínimo 100 metros quadrados. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos dividir essa área, certo? E vamos diminuindo essa margem de erro. E a cada divisão que nós fizermos, essa margem de erro vai diminuindo.